E No lovo porco no cu. O moro no logo, no lovo porco no cu. No escochulu. E aí, gente, beleza? Como é que vai a quarentena aqui? Aqui tá, ó. Tá de boa, não tá, Antônio? Faz o Hulk. Faz o Hulk, Antônio. Faz o Hulk. Faz o Hulk. Faz o Hulk, menino. Então vamos lá, depois desse Hulk dá pra começar, né? Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, vamos lá? Ó, nós estamos começando a nossa videoaula hoje. Vai passar cachorro, Homem-Aranha com cipó. Tá gravando aí direitinho, né? E Então vai vamos lá. duas crianças. Duas crianças também, vai passar. Então, pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa pela videoaula de ontem. Eu gravei, cheguei a gravar ela, mas teve um problema no arquivo, tá? E então eu tô produzindo essa videoaula de novo agora para vocês, que tem como tema principal o imperialismo. Vale a pena lembrar o seguinte, pessoal, nós não sabemos como que essa pandemia vai se resolver, nós não sabemos as decisões governamentais que tem para frente. Então essa ferramenta é uma ferramenta de quê? Uma ferramenta de complementar o nosso estudo. Ela não substitui de forma nenhuma a sala de aula, ela não substitui de maneira nenhuma o que a gente desenvolve, né? Você está vendo que vai continuar gritando aí, é normal. Então, o que eu vou fazer basicamente é promover aqui uma reflexão sobre o que seria imperialismo e os conceitos principais. Alguns a gente já trabalhou na sala de aula, tá? E eu tentei projetar aqui para vocês darem uma olhada, mas vocês já receberam o material, então dá para vocês consultarem o material e acompanhar. Então, enquanto eu estou falando, o ideal pega o caderninho, anota o título Imperialismo, coloca a minha aula para tocar num cantinho da tela e vai acompanhando, tá? Vai fazendo as suas anotações, tudo bem? Eu vou projetar só para você ter uma referência do slide que eu estou adotando, tá certo? A gente analisou essa parte da Revolução Industrial como um gancho para começar o imperialismo, então a partir disso aqui dá para a gente ter uma noção. A Revolução Industrial, o que ela fez? Ela modificou radicalmente as estruturas europeias, as cidades cresceram, as cidades se multiplicaram. A gente tem uma radical transformação na relação entre os homens, na relação de trabalho, na relação de tempo versus produção, aquilo que a gente já discutiu em sala. Nós temos a precarização das condições de trabalho, sobretudo com a vinda dos trabalhadores do campo para a cidade. O surgimento da ideologia socialista como consequência dessa precarização das condições de trabalho e, por fim, o desenvolvimento do imperialismo. Então, é uma espécie de raciocínio lógico dos eventos centrais que vão culminar no processo do chamado imperialismo. E que, como a gente já debateu na sala de aula, nós vamos adotar essa perspectiva, que é a ideia de que o imperialismo ele está diretamente relacionado a grande parte dos problemas da desgraça, da miséria, da fome, né, que incidem sobre o continente, sobretudo o continente africano. Sociedades foram destruídas, culturas foram dizimadas, conflitos étnicos foram impulsionados. Então tudo isso, né, a partir da ideia desse fenômeno histórico como gerador de uma série de conflitos, ok? Então quando a gente adota essa imagem, eu já estou adotando um ponto de vista a respeito do fenômeno, e não essa. Lembra da discussão em sala de aula. Então, a nossa aula vai se dividir em duas partes. Essa parte 1 vai ser sobre o imperialismo, sobretudo na África, e os tipos de imperialismo que nós temos, tá? E a parte 2 vai ser sobre o imperialismo na Ásia, tá? Apesar de essa videoaula terminar com o imperialismo da África, a parte da Ásia já está no slide, vocês já podem fazer estudos sobre isso, tá certo? O conceito que eu acredito que nós já trabalhamos em algumas salas, tá? Acho que em algumas eu consegui trabalhar. O imperialismo ele é uma política econômica que foi adotada por quem? Pelos países europeus que fizeram a Revolução Industrial. Vamos começar a destacar dois países. Inglaterra e França são os dois cachorros grandes da corrida industrial. E os dois são os que se destacam nesse processo, tá? A Inglaterra e a França, a partir do século XIX, elas vão estender os seus domínios para as regiões africanas e asiáticas.
com o propósito de lá fazer colônias, desenvolver áreas de dominação. Tá? Essas áreas de dominação, elas vão ter um domínio político, um controle por parte da Inglaterra e por parte da França, né? E vão ter ali a extração dos recursos econômicos, sobretudo matéria-prima e mercado consumidor. Aqui vale uma reflexão interessante sobre o imperialismo e a comparação com o colonialismo. Lembra que imperialismo representa neocolonialismo. Então é sempre legal, os exames de vestibulares sempre cobram a relação e a diferença entre os dois fenômenos. Então, num cantinho do seu caderno, vai lá e faz a seguinte diferenciação. Quando a gente fala de colonialismo, eu estou falando de um processo ocorrido no século XVI, XVII. Quando eu falo de neocolonialismo, do século XIX para o século XX. Quando eu falo de colonialismo, eu estou falando sobretudo de um processo que foi feito na América, com a conquista e colonização da América. Quando eu falo neocolonialismo, eu estou falando da África e da Ásia. Quando eu falo colonialismo, eu estou falando de uma dominação que explorava as matérias-primas, sobretudo o ouro e a prata, né? E quando eu falo neocolonialismo, eu estou dizendo dessa exploração, mas eu estou falando da formação de um mercado consumidor também, como fruto da Revolução Industrial. E quando eu penso lá no colonialismo, eu estou analisando um processo que teve uma justificativa dada pela igreja, né? Enquanto que o neocolonialismo vai ter a sua justificativa, sobretudo, ancorada na ciência da época. Tá? Então, só um pulinho lá na sociologia. Quando os europeus chegavam na África, chegavam na Ásia, eles chegavam dizendo o que queriam de fato em termos de exploração econômica? Não. Eles chegavam e traziam a ideia da civilização, traziam a ideia de que eu estou aqui representando o progresso, eu estou aqui representando uma melhoria para as sociedades daqui. Então, eles se apoiaram em conceitos científicos e deturparam conceitos científicos. Como, por exemplo, eles utilizaram o darwinismo, mas na vertente que ficou conhecida como darwinismo social, em que eles consideravam que o homem branco europeu que fez a industrialização, ele é mais evoluído do que o africano e o asiático que não conseguiram fazer o processo de industrialização. Então vejam só como eles alteram a noção darwinista do processo de evolução. Lembra da aulinha nossa do primeiro ano? No primeiro ano eu expliquei que o processo de evolução é um processo lento, um processo demorado. Você altera essa ideia, coloca a ideia da evolução como possível entre sapiens, entre homens, né? E você constrói a noção de que o homem branco europeu, industrializado, é superior ao africano. Então essa ideia é errada. O darwinismo social é um exemplo disso. A ideia de progresso retirada de uma filosofia chamada de positivismo, que você já deve ter ouvido falar lá da sociologia. A noção da eugenia, do cruzamento de espécies e do aperfeiçoamento de espécies. Tudo isso é utilizado nesse momento. Então qual a ideia que você tem? A ideia de que o homem branco tem na ciência o respaldo, a justificativa para que ele possa dominar. E, além disso, criam-se outras duas teorias. O chamado fardo do homem branco e a chamada missão civilizadora. No fardo do homem branco, o que eu tenho? Eu tenho a ideia de que é um dever do homem civilizar os africanos e asiáticos. E a missão civilizadora complementa a ideia do fardo do homem branco. Então essa ideia de civilizatórios, entre aspas, né, é trazido por esse conceito de que essa foi a justificativa ideológica para a conquista nesse momento. Ok? Tranquilo? Olha o que eu coloquei aqui, tá? Nas suas anotações eu peço para que vocês destaquem isso. Quando começa esse processo de corrida para novos mercados, essa corrida para novas áreas de influência industrial, três fatos são decisivos nesse processo. A Conferência Geográfica de Bruxelas, as ações de Portugal e a política francesa. Então, a partir de um determinado momento, mais especificamente entre 1876 e 1880, três eventos, que são esses três enumerados aqui, começam a agitar um pouco essa corrida imperialista.
Lembrando que a Inglaterra já havia partido primeiro, ela já tinha dado o primeiro passo como maior potência industrial. Então, esses três eventos eles começaram a mostrar que os países, as potências europeias, elas estavam com o intuito de colonizar as áreas africanas, sobretudo as áreas que tinham acesso a rios, que davam para recursos naturais, para recursos minerais, para populações que eram potenciais mercados consumidores e por aí vai. Então, esses eventos, que vocês vão analisar depois com calma, vai levar um terceiro e talvez o mais importante antes do processo em si do imperialismo, que foi a chamada Conferência de Berlim. O chanceler da Alemanha, que se chamava Otto von Bismarck, a Alemanha que tinha acabado de ser unificada, ele propõe uma reunião na Alemanha, daí Conferência de Berlim, para que os países europeus pudessem decidir como eles iriam dividir esses impérios coloniais. Então é interessante perceber algumas coisas. Por que a Alemanha chama essa reunião? A Alemanha chama essa reunião pelo fato de que ela estava atrasada na corrida industrial. A Alemanha ela vai se formar como país, assim como a Itália, no século XIX. São as chamadas unificações tardias. Então a Alemanha ela precisava correr contra o tempo para ter mais áreas industriais. E aí ela convoca essa reunião. Só que a Conferência de Berlim é fracassada, porque a maioria dos países europeus eles não concordam com o fato de uma, vamos dizer, redivisão. E aí o que vai acontecer? Já temos aí um dos primeiros motivos para uma certa amargura, vamos dizer assim, da Alemanha em relação às outras potências europeias, que vai culminar lá na frente com um fenômeno histórico conhecido como Primeira Guerra Mundial. Você que está estudando para o vestibular, não deixe de destacar esse nominho, Conferência de Berlim. É um evento chave para a compreensão das rivalidades europeias. Tá? Então, a partir dessa corrida imperialista, a Conferência de Berlim foi uma tentativa de redivisão que não funcionou. E quem são as duas potências centrais? As duas potências centrais são aquelas que eu já destaquei, a França e a Inglaterra. Nessa charge, a gente consegue perceber claramente França do lado de cá e Inglaterra do lado de cá. E a charge reproduz, né, como se dois homens, que são as duas potências, comendo uma coisa em cima da mesa e tentando dividir para ver quem pega mais. Essa ideia de divisão para ver quem pega mais, a gente consegue visualizar isso no mapa. Se eu for um pouquinho para frente aqui no mapa, vocês vão conseguir perceber que o mapa antes do imperialismo, se não estiver conseguindo ver aqui na tela, veja no seu material, as possessões europeias elas são poucas e elas ficam em áreas litorâneas, fruto das grandes navegações lá do século XVI, tá? 15 e 16. Quando a Europa divide o continente africano, ele fica assim. E é interessante, observe aí no seu material, que a cor verde ela representa as possessões francesas, enquanto que a cor amarela ela representa as possessões inglesas. Observe, possessões francesas, possessões inglesas. Então, praticamente, a Inglaterra e a França dividem o continente africano. Hoje, quando nós observamos o mapa pós-imperialismo, com certeza existe um reflexo desse processo de divisão territorial. Tá? É inegável essa ligação entre a partilha do território africano com o mapa pós-imperialismo. Né? Vocês vão ver que um dos temas que mais tem nas questões é exatamente essa partilha. As fronteiras retas indicam que essa divisão foi feita num mapa, em cima de uma mesa. Tá certo? Destaca isso. Isso é importante. Voltando um pouquinho, tá? Na ideia de imperialismo, o imperialismo representa dominação, a dominação de um país frente ao outro. Só que existem dois tipos básicos de imperialismo. O que nós falamos até agora, o imperialismo que representa essa dominação absoluta em que se faz colônias, e um outro tipo que é a subdivisão que nós vamos criar agora, tá certo? Então coloca no seu caderno o termo imperialismo direto, tá? O que é o imperialismo direto? O imperialismo direto é a definição que construímos até agora. É quando ocorre a dominação política e econômica e, logicamente, a cultural. Então, quando nós temos um país europeu que vai até a África, que usa suas justificativas ideológicas
tá? E que consegue transformar uma área gigantesca e geograficamente definida em uma colônia, e tem um domínio político, ou seja, tem um poder político, e lá se extrai o recurso econômico, esse é o imperialismo direto. Então, simplificando um pouco, o imperialismo direto é aquele que tem colônia. Né? Se uma região ela vira colônia, significa que existe ali a prática do imperialismo direto. Na aula 2 eu vou trabalhar algumas variações disso, mas agora no conceito simples imperialismo direto é domínio político e econômico. O domínio cultural, ele é obviamente estabelecido. Por exemplo, na língua fica evidente que os povos dominados eles precisam falar a língua dos dominadores. Né? Existe a submissão a um governo dominador que extrai recursos naturais, recursos minerais, que envia o excedente europeu para ser consumido lá naquela região, né? E que a África foi o alvo central dessa prática. Isso aqui também cai bastante em exames vestibulares. Por que que a África foi o alvo? Sobretudo porque a África não tinha passado por um processo de unificação política. Vamos entender um pouquinho isso. O continente africano, ele tinha uma variedade de etnias, de culturas, de grupos étnicos, de nacionalidades. Só que essas nacionalidades elas não tinham passado por um processo de unificação. E muitos dos povos eram inclusive rivais. Os europeus usaram dessa, entre aspas, fragilidade para conquistar os territórios. Inclusive propagando rivalidades, utilizando, como eu disse, dessa rivalidade. Então o continente africano ele vai ser alvo desse processo, que é o chamado imperialismo direto. Tá certo? E o imperialismo indireto? O imperialismo indireto é o imperialismo em que eu tenho a dominação econômica e não a política. Tá? Nessa dominação econômica e não política, existe exatamente a ligação com o fato da unificação dos países. Né? Na dominação indireta, ocorre a extração por meio de empresas e empréstimos. Mas o país ele não é feito de colônia porque o país já está independente. Quer um exemplo do século XIX? O Brasil. O Brasil fica independente em 1822. A partir do processo de independência fica complicado para conquistar. Entenda o que eu estou dizendo aqui. Não é que a Inglaterra não conseguiria dominar o Brasil, ou transformar o Brasil numa área de dominação econômica direta, dominação política e econômica. Mas isso custaria muito, dispendiaria uma série de esforços da Inglaterra que não compensava, inclusive economicamente. Então essas áreas elas são dominadas pelas empresas e pelos empréstimos. Eu coloquei uma charge aqui do tio Sam, nós vamos falar depois, que é o símbolo dos Estados Unidos olhando para a cerca, para conquistar os outros países por meio da economia. E uma charge que eu vou trabalhar numa aula específica de imagens com vocês. Eu vou gravar uma aula específica de imagens. Mas tenta já começar a interpretar essas charges para ver se você, por exemplo, descobre qual o motivo de eu colocar essas duas imagens no exemplo de imperialismo indireto. Tá certo? Belezinha aí? Tá anotando tudo direitinho? Tá tudo certo? Vamos lá, hein, gente? Uma das coisas que vocês têm que ter é disciplina, tá? Disciplina de estudos. Ah, e um detalhe, eu já enviei para vocês 115 exercícios sobre imperialismo. Então, quem tiver sobrando tempo, teve gente que já reclamou para mim que não aguenta mais ficar sem fazer nada, Quem sabe, quem está assistindo aí, quem que é, então faça 115 exercícios de imperialismo, Chuchu. Já viu essa charge? Essa charge é sobre a África? Não, é sobre a Ásia. Mas ela tem a ideia que a gente trabalhou. Qual? A dominação dos territórios é feita de maneira arbitrária, sem o consentimento dos que estão sendo dominados. E aí, olha que interessante, também vamos trabalhar essa charge mais para frente, mas veja quem se encara. Quais são as potências que se encaram aqui? Sabe? Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra como a principal dominadora e a Alemanha como aquela que quer estender os seus territórios e que não conseguiu pela via diplomática. Aqui os mapas que a gente tem e que já analisamos, e aqui vocês vão ver alguns textos, eu não vou trabalhar eles aqui na aula, mas vocês vão ver alguns textos que fazem referência ao processo de dominação. Aqui um que mostra como que o imperador da Alemanha via o processo de conquista.
Esse aqui é super interessante, porque ele é um exercício sobre aquilo que a gente analisou no começo da aula. Estão ouvindo os bebês chorando, né? Relaxa, concentra aqui em mim. As raças inferiores têm um direito perante as raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Então o que eu tenho ali? Darwinismo social, missão civilizadora, fardo do homem branco. Então eu falo, elas têm um direito porque elas têm um dever. E aí tem toda a ideia de dominação da África do Norte pela França. Detalhe, isso é um discurso de um cara chamado Julius Ferry, que era um parlamentar francês em 28 de julho de 1885, um político francês em 1885. Aqui algumas fotos que eu trouxe para vocês, fotos terríveis, fotos que mostram a condição de vulnerabilidade do continente africano como consequência desse processo de exploração. Né, exemplos, né, terríveis de dignidade sendo tirado desses povos. Né. Aqui um texto interessante, depois leia, que fala sobre o processo de uso de mão de obra para a extração de borracha e a resposta de um nativo lá do Congo. Isso é muito interessante. Tá? Umas outras fotos que eu trouxe para vocês. E por fim, fotos terríveis, eu repito isso, terríveis. Por exemplo, essa que mostra consequências de conflitos armados. E por fim, essa foto. Para a gente finalizar a aula de hoje, essa foto eu coloquei ela, nós vamos produzir uma reflexão depois, mas ela é conhecida como a foto que matou o fotógrafo. Um fotógrafo chamado Kevin Carter tirou essa foto em 1993 no Congo. No Sudão. Quando ele tira essa foto fica muito famosa, porque ela é forte em si. Quando nós observamos essa imagem, ela é terrível. Lembra dos 3 níveis de interpretação que eu expliquei na sala? Aqui nós temos a subjetividade da humilhação de um ser humano, a ideia de que um ser humano se coloca pior do que uma ave que está prestes a devorar a sua carne, né? E o que isso representa em termos da África e o que o mundo fez com essa estrutura africana de política, de economia. Por que essa foto é conhecida como a foto que matou o fotógrafo? O Kevin Carter ficou muito famoso com a foto, mas a mídia da época começou a criticá-lo de uma maneira muito forte. Porque a pergunta que se fez foi, você tirou a foto, mas por que você não espantou a ave? E essa foto ela ficou tão famosa que ela ganha o prêmio Pulitzer, o principal prêmio do jornalismo. Então o que acontece? O Kevin Carter ele acaba entrando num processo de depressão e ele tira a própria vida diante dessa pressão. Então olha que situação interessante de debater, e depois a gente vai fazer um exercício sobre isso. Né? Mas o que a gente tem aqui é um quadro de miséria e um debate sobre como a mídia registra essa miséria, qual o papel da mídia e até que ponto essa mídia pode expor essa miséria. Né? E isso leva à morte de um fotógrafo. Então esse debate vai ficar para um outro momento, mas eu gostaria que vocês iniciassem uma reflexão sobre ela, porque eu vou pedir uma atividade sobre isso, tá certo? A nossa aula 1 ela termina aqui, lembrando, né, e resgatando, nós construímos as definições, justificativa ideológica, tipos de imperialismo e reflexos, sobretudo, no continente africano. Falamos dos tratados, citamos algumas ideologias de dominação e eu trouxe alguns textos e imagens para serem analisados por vocês depois. Com essa aula 1, com essa parte 1, dos 115 exercícios, eu acredito que praticamente 80 exercícios podem ser resolvidos simplesmente com essas reflexões. A aula 2, parte 2, a gente aprofunda um pouco em alguns eventos bem específicos que representam o quadro asiático. Tá certo? Então a gente interrompe nesse momento, continuaremos na semana que vem com a parte 2 da aula, tá? E uma dica de filme que eu queria passar para vocês é o filme Sangue Negro, do diretor Paul Thomas Anderson. Por que eu estou indicando esse filme? Porque eu vou gravar um vídeo fazendo uma pequena análise crítica do filme, para quem quiser assistir e relacionar com a temática de imperialismo que nós estamos analisando nesse momento, tá certo? Foco nos estudos, façam as atividades, tenham disciplina e saibam que essa aula e todas as outras são um apoio. Elas não substituem a presença nossa em sala juntos, mas elas são um mecanismo para a gente se unir
nesse momento bem difícil da pandemia, que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, vivenciando. Ok? Vocês são estudantes que se preparam para o ensino superior. Não venham me falar que vocês estão sem coisas para fazer. Vocês têm o ensino médio inteiro para revisar, chuchus, tá? Então tenham disciplina e qualquer dúvida podem mandar pelos canais online, e-mails, Classroom ou pelo próprio WhatsApp. Tranquilo? Vamos lá. Não esquece de tomar aguinha e bons estudos.